aqui agora no nosso grupo de leitura do Dessa Letra Show. Como eu disse para o pessoal, a gente está bem. Eu estou bem feliz, né, que a gente conseguiu formar uma comunidade literária lá no Dessa Letra. Então, juntou o útil ao agradável e a ideia de fazer os encontros semanais é justamente a gente criar vínculos, né? Então, muito além de ser um assinante, muito além de assistir o Dessa Letra, a gente formar um vínculo de amizade mesmo. E nada melhor do que coisas em comum para conectar pessoas, né? Então, eu vou começar me apresentando. Eu fiz um enredo aqui, né? Uma coisa pra gente meio que seguir, mas é orgânico, né? Como a Nina disse, a gente vai seguir da forma como o grupo conduzir. Mas eu vou começar me apresentando, né? Até porque vocês têm visto ali muito a minha participação no grupo. Mas quem é a Vanessa? Bom, eu sou a Vanessa, sou de Jundiaí, sou da mesma cidade dos meninos. Eu tenho 34 anos, mesmo que eu tenha essa carinha de 20, mas eu tenho 34 anos. Nós temos uma filha de 8 anos, até semana que vem, ela vai fazer 9. Ela também é muito entrosada com as coisinhas do Load lá, fãzata do Load, então a gente tem uma mini grafiteira mirim aqui. E uma curiosidade, né? Assim, gente, eu gosto muito de ler, mas eu também sou escritora. Eu escrevi um livro em 2013, mas queria falar para vocês como a vida da gente muda muito, porque o livro que eu escrevi era um livro religioso. Então, tipo assim, hoje não tem nada a ver com a pessoa que eu me tornei hoje, mas serviu para eu ter bases até onde eu posso ir, até onde eu não quero mais ir, sabe? Então, é isso, escrevi um livro sobre instabilidade emocional na vida de um cristão, gente, nem hoje, nem igreja, nem enfim, né? Mas escrevi um livro, teve essa fase na minha vida, teve esse momento na minha vida, e agora eu só sou leitora mesmo, tá? O livro eu nem vou divulgar, porque já não pertence mais ao que eu sou hoje, mas digo aí, né? Escrever um livro é as coisas que a gente faz na vida e depois a gente muda, porque a gente é metamorfose ambulante mesmo, né? E vou abrir para vocês, então, se apresentem, digam para mim o que. Ah, uma coisa, antes, eu queria que vocês dissessem também qual é o livro que vocês leram que mais marcou a vida de vocês, né? Então, eu vou começar com o meu. Gente, para quem tem mais de 30 aqui, vocês vão conhecer. Série Vagalume. Esse é o Escaravelho do Diabo. É um livro que ele me iniciou na leitura, né? Então, eu comecei a ler isso aqui quando eu era adolescente, porque minha mãe não tinha juízo, gente. Tipo, eu tinha, sei lá, meus 10 anos. Ele fala sobre assassinato em série, e minha mãe achou que era uma ótima ideia falar para eu ler isso daqui. Então, esse foi o livro que me marcou, porque foi a minha introdução à leitura, né? E é isso, gente. Como eu falei, peguem um café, vamos trocar uma ideia mesmo aqui, como se a gente estivesse num grupinho de fofoquinha mesmo. E eu queria que alguém começasse a se apresentar, falar pra gente o que trouxe vocês aqui, o que vocês gostam, indica um livro, enfim, fala do livro que mais marcou vocês. Bom, eu vou puxar aqui então, né, para seguir o CEP, né, que eu estou do lado da sala. Eu sou o Vinícius, sou de Jundiaí, marido da Vanessa, pai da Sofia, que é uma menina incrível, maluquinha, pichou a casa inteira já por causa do load. Enfim, eu gosto muito de grafite, cara, eu toco violão relativamente bem, mas por hobby, não gosto de tocar na frente dos outros, eu só solto meus vídeos aí na internet e tá ótimo. E o livro que me iniciou é um livro que, assim, que eu descobri que dá prazer em ler, foi A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. Foi quando eu comecei a entender a leitura dele, eu já tinha uns 16 anos, se eu não me engano, e a escrita dele me encantou, cara, é o livro que eu não queria parar de ler, eu falei, meu Deus do céu, para onde que vai esse negócio de máfia, de morte, de investigação? Então foi esse livro que começou despertou em mim a curiosidade de ler. Logo, aí depois eu fui para Drauzio Varela, que tem a Estação Carandiru, que eu achei incrível, Irmãs de Auschwitz, que foi maravilhoso também, e aí fui embora. Bem tranquilinho, graças a Deus, né? Graças Assassinato, a Deus, morte, só etc. coisinha leve. Graças a Deus, assim, tranquilinho. Quem quer continuar aí? Na minha sequência aqui tá o Vilmar, vou indicar ele para se apresentar para a Ah, gente. tá. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Vilmar Xavier, falo aqui do estado do Mato Grosso. Norte do estado do Mato Grosso, para ser mais preciso. Aqui ainda é 7 horas e 12 minutos. Os leitores da casa aqui é minha esposa, na verdade. Ela que lê um pouco mais que eu, né? Mas a cultura da leitura na minha casa começou um pouco cedo. Minha mãe é professora e no colégio a gente tinha a questão de ler bastante, né, também.
Eu até tentei engambelar um tempo, quando eu tentava fugir da leitura, lendo os livros um pouco mais infantis, a professora do ensino médio falou, não é para ler esse aqui não, lê um mais de adolescente. Aí eu li alguns da série do Marcos Reis, inclusive eu baixei alguns livros essa semana passada, se não estou enganado, da coleção do... É Vagalume, né, se não me engano. Enfim, baixei bastante, é só nostalgia, que eu não lembrava dos livros que eu tinha lido. Falei, nossa, esse aqui eu lembro pela capa, eu já li bastante também da coleção. Os últimos que eu li, se eu não estou enganado, se não me falha a memória também, tinha lido, começado, não terminei também, o Sapiens. O último que eu li completo foi Mouse, mas Mouse é assim, né? Meio que figurinha, você fica. Não sei se entra na questão da literatura, eu vou falar, mas enfim. Eu li que eu me recordo foi o Mouse, mas é porque a prática a minha atividade profissional, a gente dedica uma leitura um pouco também de outros temas, onde eu sou advogado. Então, eu tenho me focado em outros temas, vamos dizer assim, mais na área que eu atuo, que é direito bancário. Então, eu tenho lido muito doutrina e livros de direito, né? Vamos dizer assim. Então, a gente muda um pouco, daí quando sobra tempo para eu dar aquela relaxada, eu não quero ler, não. Vou derreter minha mente com uma série meu lixo, alguma coisa nesse sentido, assim, mas assim, eu conheci o grupo por conta do pessoal dessa letra ali, né? Da comunidade. Então, já apareceu o negócio de Clube do Livro, minha esposa estava participando de um também, a Gabriela Priori, se não estou enganado. Ela faz os encontros dela lá, eu estava até perguntando como é que estavam os livros lá, ela falou que estava meio parada, mas enfim. Daí eu falei, vou ter a turma que também está montando um. Aí eu entrei para conhecer, saber como é que é a dinâmica. Sou totalmente novo nessa área. Ah, que legal, mas seja bem-vindo. Você Obrigado. citou dois livros aí, né? O Maus, que é uma história em quadrinhos sobre Auschwitz, né? É um Isso. cara que tem a família. Eu chorei muito com esse livro, indiquei pro Vi. O Vi acho que tava um pouco de preconceito de ler livro de quadrinhos, mas a hora que ele leu, né, Tá amor? maluco, é a coisa mais linda esse livro. E Ele eu Nossa, não sabe chorei. demais. esperava, eu não É, conhecia, eu não sabia que era assim, no formato de quadrinhos. E quando eu abri, o que eu tomei meio que o susto, eu falei, caramba. Daí eu comecei a ler, tipo, achei bem maneiro, bem legal também. Muito Eu li aquele legal. também que eu me lembro de leitura recente, né? Das últimas que eu completei, porque naquela pegada de começar um e não terminar, eu sou campeão, mas o que eu, do Álvaro com do putz, fugiu o nome, do canal do do Álvaro Meteoro. Borba, do Do Meteoro, bem na Meteoro. época da pandemia, eu comprei Aham. aquele do Como Não Ser um Idiota, uma coisa assim. Agora, Tudo que você não precisa saber para ser um isso, idiota, né? Uma coisa que ele esse, refuta o Olavo de Carvalho, né? exatamente. Eu li esse aí também, mas assim, é a leitura que já tá antiga, né? Isso foi no meados da pandemia ali. Então, aí eu fiquei um pouco nesses estagnado, vamos dizer assim, nas leituras para diversão, para entretenimento mesmo, mas voltando para quanto da prática mesmo, da minha prática de atividade profissional, às vezes a gente cansa um pouco, mas estou tentando retomar. Na verdade, que o clube me pareceu um bom caminho para tentar voltar a essa pegada de leitura. Ah, que legal, muito bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, agora aqui na minha sequência tá o Marco. Ele acabou de entrar, pelo que eu vi. Então, seja bem-vindo, Marco. Eu sou a Vanessa, Vinícius, meu esposo. Estamos falando do mesma casa. Se apresenta para a gente, fala um pouco aí do que te trouxe para o nosso clube. Me indica um livro para a gente aí. Fala o que Boa você quiser noite, falar, boa manda a letra noite. aí. É, eu tinha entrado no grupo dessa letra mesmo, porque eu ganhei o sub de presente, e Que depois legal. eu continuei aí no grupo e vim pela live mesmo, que eu soube que vocês estavam lendo, eu tô voltando a ler assim, tentando ler todo dia. E aí foi mais uma coisa para me incentivar, né? Eu tinha, antes de começar, né, a ler o Frankenstein, eu tinha terminado de ler um livro. Foi o primeiro que eu consegui terminar de uma vez, sem parar no meio. E aí agora tô voltando aos poucos. E também, né, aproveitar vocês falaram do mouse. Eu peguei um livro recentemente, né, peguei no sebo um monte de livro que eu troquei por uns quadrinhos que eu tinha. E peguei o Diário de Anne Frank, que é um que eu tô pra ler aí pro próximo livro. Que é uma sugestão que eu até coloquei no Forms lá também.
Muito bom. leve, delícia. Essa temática é uma temática muito eu legal, gosto. né? Enfim, é uma temática infeliz, obviamente, Sim, mas assim, também é sempre parte tive da história, né? Então, assim, eu gosto muito de ler sobre esse tema. essa parte aí também, é exatamente isso, é uma parte ruim, mas para você saber também o que É, aconteceu, você tem que ler sobre e se informar para não deixar acontecer de novo, né? exatamente, é muito para a gente ver o que a gente não quer que aconteça, né? Então, Sim. legal, muito bem-vindo, viu, Marco? Deixa eu ver, agora aqui na minha janelinha quem tá? A Não, Nina. não, vou Oi, eu, vou eu, vou eu. Nina. Vai a Nina, então? Beleza. Vai, o Ian, vai lá, cara. Você esteja Não à sei, não vontade. sei. Pode ir, eu Pode ir, ia estar pode ir, ansioso pode ir. aí. Não, vamos Vou nessa, tentar, viu? vou tentar servir. Não sei, né, mano? Vamos tentar participar. Assim. Eu acho que eu fico meio tímido, mas então é fazendo esse esforço, assim. Então, meu nome é Ian, né? Dá pra me ouvir bem? Tá chovendo pra caramba aqui. Tá dando pra ouvir sim. Tá de boa. Parece que vai dar tufão aqui, sei lá. Coisa doida. Então, eu sou de Santa Catarina, né? Meu nome tá aí. De Blumenau, olha só, que coisa maravilhosa. Aqui, Que dá um abraço no cidade. velho da van, hein? É a cidade que o pessoal Eu fala que sinto muito. Santa Catarraste, Ah, né? Eles mas a gente não tá diferente, não, que Jundiaí é muito parecido, tá? A é, gente É, falar nossa vertente aqui não é praia na rua. legal. Enfim, eu acho que isso dispensa comentários, uhum. mas esse é o comentário, né? Esse é o comentário. Então, eu tenho 26 anos. Eu escrevi aqui qual que era o roteirinho que o pessoal estava seguindo, eu vou tentar seguir assim também. Eu tenho 26 anos. Atualmente, eu sou estudante de psicologia e eu estou trabalhando com pesquisa acadêmica, nos últimos 2 anos, pesquisando sobre autismo e tal. E que mais? Também sou fotógrafo, faço fotografia de rua e nisso eu tenho conexão com o pessoal do grafite, da pichação aqui da cidade, né? Que legal. Então, isso é interessante, assim. E, bom, como eu comecei a fotografar a rua meio que espontaneamente, eu fui aprendendo, enfim, a ler a rua mesmo, né? E aqui em Blumenau tem uma cultura da pichação que é relativamente forte e o Parte é daqui, na verdade, né? Não sei se vocês conhecem o Nossa, o Parte. Parte tem. Sim, É sim. linda as artes dele, cara. Ele é Linda, maravilhoso. Tem umas linda. E personas ele coisa mais linda. Eu invade piro, vários monumentos históricos, né? Mas eu piro com o Parte. Ele causa aqui com frequência, né? Teve uma vez que ele pichou a principal ponte, que é o cartão postal aqui da cidade, foi pro Instagram do prefeito, mas ele foi pro Instagram do prefeito várias vezes, eu acho, não só por essa vez, essa ali foi a mais polêmica, claro. Enfim, né? Então eu sou da cidade do Bart, tenho algum contato com ele, não vou dizer que a gente é amigo, mas a gente tem uma amistosidade boa, assim. Enfim, que mais? Eu nunca participei de um grupo de leitura, essa é a primeira vez. E eu acho que eu vou deixar a Vanessa feliz também, porque eu vi na live que estava rolando um grupo de estudos, e aí eu fiquei, caramba, então acho que eu vou fazer um membro aqui e vou participar que disso daí. legal! Pô, já. Gente, vamos Pô, encerrar que a live legal. aqui já. Ganhei o dia já. Muito bom. É, aconteceu isso e, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu leio bastante. Eu leio realmente bastante, mas são muitas coisas teóricas, assim, né? Ainda mais porque eu trabalho com pesquisa, mas eu leio muita coisa de teoria, seja de psicologia, seja de... Agora eu estou indo mais para literatura, estética também, muita filosofia. Eu tive passei uns 2, 3 anos muito focado em estudar o materialismo dialético, meio louco assim. E aí, só que eu percebi que era uma coisa meio excessiva, assim, que estava meio como um recurso muito assim da ansiedade, sabe? Tipo, vou ficar muito aqui nos estudos de coisa que é mais racional para dizer que eu tô lendo, que eu tô fazendo alguma coisa, mas eu percebi que eu estava desviando o foco, assim, né? Que eu queria Uhum. estar lendo coisas que deixam a gente imaginar mais, ou que fazem a gente sentir outras coisas, e eu estava fugindo disso, assim. Então, eu venho num movimento de retomar essa sensibilidade e tal, com leituras diversas, assim, né? Então, recentemente eu li Vidas Secas, nunca tinha lido, e, pô, gente, eu recomendo, assim, mas o próprio nome já diz, né? É um bagulho seco, assim. Então,
Mas é isso, né? É uma realidade e tal. Enfim, o pessoal já leu Maus também, então sabe que, enfim, né, as leituras não são só para passar o tempo também, né? A gente vai aprender, vai ter uma experiência, vai tirar alguma coisa daquilo, assim. Eu acho que essa é a minha intenção no momento agora, voltar a sentir e olhar para as coisas que eu não estava olhando, que eu estava fugindo, que eu estava disfarçando de produtividade, sabe? Uhum. E eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo assim que, tipo, livro que me marcou. Então, né? Como eu tive que pensar um pouco assim, porque eu tava um tempo sem ler essas coisas de histórias, né? Mas na minha adolescência, pré-adolescência, me marcou muito a série de Percy Jackson, meu Deus do céu, né? Nossa, da hora. Jackson é muito Eu bom. lia muito, tinha um Tumblr de fanbase e tal, coisas Ah, que assim. legal. Acho que é isso, gente. Muito bom, Ian. Muito legal. Seja bem-vindo. Você falou aí do Vida Seca, é Graciliano Ramos, né? Infelizmente é um livro assim muito, é o que você disse, ele é cego, ele é triste, né? Assim, mas ele mostra a realidade ali, né, no ponto de vista do autor. Então, assim, bem legal. É um livro brasileiro, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, também não tenho certeza. Desculpa, gente, mas assim, é uma leitura, eu já li, é uma leitura que me marcou. Eu vi ele indicado lá na nossa enquete lá. Falei, nossa, esse seria um livro que seria bom, assim, sabe? Tem alguns livros que estão indicados lá que eu olhei e falei assim, a galera tá mandando bem, assim, tem boas indicações lá. Então, muito legal, viu? É isso, vamos lá. Quem é o próximo? Aê, pode ser. Deixa eu botar isso aqui. Ó. Hoje eu tô full velho, porque eu vou ficar costurando uma roupa enquanto a gente fala do livro. Eu tô feliz. É multifunções, Não, né? exato. A vida ela não te dá respiro. Meu nome é Nina, eu tenho 29 anos. Eu estou no grupo desde setembro. Então, estou ali observando e enchendo o saco de todo mundo. E aí, gato, meu gato, ele me vê falando, ai, ele quer atenção. Então, Quer participar. Temos aqui um exato. participante pet, gente, é o gato da Nina. E eu entrei no. Eu sempre quis fazer parte do clube do livro, porque eu sou muito palestrinha. Eu adoro ficar falando sobre coisas e ouvir gente falando. Então, eu achei o máximo a ideia e pulei diretamente na boca do grupo. Eu nem sempre li. Eu não tenho esse negócio, tipo, desde o berço. Minha família não lê. Acho que minha mãe só lê coisa de, tipo, igreja, uns livros de coach, uns rolês assim, desde que eu era pequeno. Então, eu fui pegar um livro para ler mesmo aos 17 anos. Então, o meu primeiro livro é 1984. Bom, já Foi o meu começou bem. livro. Exato. É porque aí eu já estava. É que a maioria das pessoas tem uma pré-seleção assim, de outros livros que experimentou. Eu fui direto no crack, sabe? Pulei todas as outras drogas mais introdutórias diretamente ali. Várias críticas sobre. Só vou desligar aqui para o meu marido passar. Não, pode deixar. Ele passou? Como eu tenho várias críticas ao George, o Jorginho, mas eu adoro o jeito que ele escreve. Eu achava o máximo. Ainda gosto bastante do livro. E foi o meu primeiro livro, então ele meio que dá um tom, assim. Eu acho que os livros que me definem como ser humano, eles têm épocas. Mas é esse. Aí depois eu li Camus, que é o Mito de Sísifo, que é a minha bíblia. Eu adoro aquele livro. Toda vez que eu falo daquele livro para alguém, é no máximo, e eu posso ficar falando para sempre daquele livro. Eu adoro filosofia. Que Super legal. recomendo também. Não é um livro difícil, inclusive daria para trazer, se a gente fosse tipo entrar em filosofia em algum momento, fazer tipo um Sócrates, Platão e pegar alguém, tipo um Spinoza da vida. Em algum momento eu ia gostar que a gente falasse de Camus. Mas isso é um futuro que nem começou a acontecer. E aí a gente entra no meu livro favorito, que é Duna, que é o meu candidato pro negócio. Eu adoro Duna, eu acho o máximo. E uma parte do... Inclusive, tá tentando convencer a gente a ler também, né?
Eu não vou convencer, eu vou militar. Eu vou, assim, ó, eu vou ficar pior que evangélico em o ônibus. livro do Duna, meu Deus do céu. Olha, dá pra Você já ler ouviu a bem palavra do tudo. Duna, né? Você já ouviu a boa palavra de Frank Herbert? Aquele drogado. Então, Duna, na verdade, o primeiro livro são 3 livros. Então, tem gente, inclusive, que só gosta dos 2 primeiros dentro do primeiro livro. Quando a gente entrar em Duna, tem muito pano. Quando a gente tá confiante mesmo que a gente vai entrar no livro. Manifestando, gente. Você tem que lutar. A linguagem. Meia ordem, né? Mas o que me atraiu muito no grupo é que a gente está lendo Frankenstein, que é um dos primeiros livros de ficção científica, se não o primeiro. Pode passar. E ele não gosta de aparecer em câmera. E eu tô numa vibe de ler esses textos, os grandiosos textos raízes. Então, Duna é muito isso. Duna é um livro fundamental para tu ler qualquer coisa de ficção científica, soft science. Então, Star Wars, Warhammer, Star Trek um pouquinho, tipo, quando os Klingons, eles são Duna, eles não são ficção científica de verdade. Porque Duna, ele tem essa vibe do espaço, e o que eu diria é o de hard science fiction é o Frankenstein. Eu vou entrar quando a gente começar a falar do livro nessa questão, mas é um dos introdutórios que eu acho o máximo. Dentro desses introdutórios tem o Neuromancer, que é para todos os punks. Ele é o pai de todos os punks. E aí Tolkien, o pai de todas as fantasias, né, modernas. Se tu pegar contemporâneos, sempre vai ser diferente, né? Então, é isso. Basicamente, eu estou muito feliz de a gente estar fazendo isso. Não só pelo rolezinho de velha, mas também porque eu acho que é um produto muito positivo para o grupo, assim, ter esses outros espaços de convívio, que não são só, eu olho um troço meio-dia, com um bando de mãos. Que legal. Estamos muito felizes com a sua participação aqui. Você é bem presente lá no grupo, né? Muito legal que você ajuda a engajar, e aí a galera já vai junto. Eu gosto assim. Eu gosto de gente empolgada, tô vendo você empolgada lá, e eu sou uma grande atiçadora da violência. E aí as pessoas elas me escutam. Só assim, ainda precisa de mais empolgação para me convencer a ler Duna, viu? Não convenceu ainda. Não, eu concordo que mas vocês podem ler não Duna. Gostando também, não tem problema. Não, já tem mais um militante de Duna, o Marco aqui já tá militando. militando. Exatamente porque eu gosto muito de Star Wars, e aí eu tive que ler Duna. Socorro, Deus. Exatamente por isso. Aí eu demorei, porque eu comecei no ano passado, eu terminei nesse ano, tipo, no começo do ano, mas foi muito bom, eu gostei bastante. E também 1984, também concordo, muito bom o livro. Legal. Uma boa indicação. Muito bom. É assim, gente, me assustou um pouco quando você disse que Duna tem 3 livros, porque se aquele é o primeiro e é desse tamanho, eu fico com medo dos demais, né? Porque deve ser um negócio Duna assim. Tem... tipo os outros eu não né? li ainda. Enciclopédia Barça, eu não sei se é da época de vocês. Você encomenda e vai chegando o livro na sua casa, Enciclopédia Barça. Não sei se é do tempo de vocês, mas me assustou um pouco Duna agora. Mas dentro do fandom, isso também é um negócio. Porque tem gente que acha que só tem 3 livros, os 3 primeiros que ele escreveu. Tem gente que acha que é só o primeiro livro. Tem gente que acha que são os 9 que ele escreveu. E tem gente que acha que são os 12, que são os outros 3 que ele publicou depois de morto pelo filho dele. Então, assim, nem estresse. Entendi. Eu ia falar que se a gente lesse um por mês, em um ano a gente acabaria os 12, mas para ler Duna tem que ser um a cada decanário, né? Porque daí vai fracionando. Mas, se eu não me engano, eu acho que o primeiro é o maior deles, os outros dão uma diminuída. Graças a Deus. Então tá bom. Não, beleza. Vamos lá, gente. Temos aqui Marina e Ananda. Quem quer falar primeiro? Mariana. Eu posso furar a fila rapidinho?
que acontece? Minha passagem vai ser muito rápida. Eu vou ter que sair porque tem show do Santinelli aqui em BH e eu Nossa, tenho que ir pro show. você já viu? não, então É a você tem um primeira bom vez que você tá motivo, vendo? tem um bom motivo. Eu vou me Cara, apresentar bem rapidinho. Assim, vocês são todos muito cultos. Não tenho hábito de ler. O meu livro, o último livro que eu li foi o da Britney. Percebi que eu amei livrinho de fofoca. Muito bom, recomendo. E tá Amei. tudo bem, viu? E tá tudo ótimo. A minha leitura é estante leitura. aqui, gente, aqui a minha estante você vai achar desde todos os romancinhos clichê que você imaginar, até todos os outros tipos de livro, porque é isso, é um pouco de droga, um pouco de salada, e a gente vai vivendo assim, né? Tá tudo bem. É bem isso. Eu meio que caí de cair no grupo e falei assim, vamos fazer isso. E tô gostando muito do livro, já tô muito indignada. Infelizmente não vai dar tempo de contribuir muito, mas gostei muito da proposta. Quero entrar nessa vida de ser uma leitora mais assídua. E é isso. Isso aí, seja bem-vinda. A gente, é o que eu falei, né? A gente vai ter uma discussão parcial por semana, e dia 5 de dezembro vai ser aquela mais geral, assim, que a gente vai falar sobre o livro como um todo. Essa eu vou salvar na agenda. Essas semanais, elas são para construir o relacionamento, né? Pra gente fazer amiguinhos de tricotar falando de livro. E afinal é para bater o martelo mesmo sobre tudo que a gente achou do livro. E eu fico feliz pra caramba que você tá aqui, sabe por quê? Porque leitura é entretenimento. Eu acho assim, se o seu entretenimento é ler qualquer coisa, sei lá, gibi da Turma da Mônica, cara, seja bem-vindo, é isso aí mesmo. E se você não lê nada e vai começar a ler aqui, tá tudo ótimo também. Seja bem-vinda e a gente tá muito feliz que você tá aqui, viu? Aí é isso, aí beijos, show, eu já vou saindo, porque eu tenho que ir pro show. vai de coração aberto que o show do Sentinela é a coisa mais linda. É lindo. É sério, ele é lindo, não é só engraçado, não. É impactante. Tchau, vai lá, viu? bom show, Seja viu? bem-vinda, bom show. Falou. Vamos lá, sobrou Mariana para fechar as nossas apresentações. Deixa eu ver, acho que sim, né? Tem Acho mais que só. alguém que não falou? Acho que só Mariana mesmo, né? Oi. Olá, Mariana. Vocês estão ouvindo a máquina batendo? Não, tá só a sua voz, tá bem isolada. Porque tá batendo aqui a máquina, mas enfim. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, eu sou de Salvador, moro aqui também. Eu sempre posto foto dos meus gatos lá, de bom dia. Minha mãe, ela sempre incentivou a leitura, né? Então, aqui em casa sempre teve muitos livros, né? Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito ativa nessa questão da leitura, tanto que minha irmã hoje em dia é professora de inglês, né? Então, né? Por aí a gente já vê. Eu passei um tempo sem ler muitas coisas, né? A gente fica viciado no celular e perde toda aquela parte, né, boa da leitura. Frankenstein eu já tinha lido há um tempo atrás, que eu ganhei de presente da minha irmã, inclusive, de aniversário. Já tinha lido e tal, que é essa edição aqui, da Dark Side. Linda essa edição. E um livro que me marcou, tipo, foi um dos últimos que eu li, que foi até minha terapeuta que indicou, foi A Biblioteca da Meia-Noite. Muita gente critica esse livro, mas, porra, aquilo ali, eu vejo agora a minha vida de outra forma, assim, né? Então, foi um livro que me ajudou nesse processo terapêutico também. Um outro livro também que eu gostei bastante, que também foi um dos últimos que eu li, foi os 2 do Conto da Aia. Também muito pesado, mas eu gostei, assisti a série também, chorei horrores, mas é isso, né? A gente se emociona, né, com as coisas, né, que a gente... E a Margaret Atwood, ela tem o poder de levar a gente para dentro da história, né? Como a narração dela é muito descritiva, você consegue sentir o que a pessoa, a moça lá, eu não lembro o nome dela, mas está passando na história, né? Sim, então... nossa, aquilo ali me doeu muito. Eu lendo aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, como? Eu acho que provavelmente eu tinha me matado, sério mesmo. Eu lendo a história, eu fico assim, meu Deus, mas eu acho que o que motivou ela foi a filha dela, né? Porque ela lembrou da filha e botou isso como propósito, né? De ter a filha de volta. Enfim, olha eu dando spoiler, gente, perdão, eu sou aquela que falou que não gosta de spoiler. Ai, gente, desculpa, corta, vamos começar de novo. É isso, foi só um pouquinho. Vai ter que editar essa parte.
vamos editar, vamos fazer um corte aqui. Cadê o Toso para cortar pra gente aqui, né? O Toso ou não, o Bumba? Mas eu acho que tem que Bumba pra ficar fazer guardado. A próxima vez que tu reclamar de Sim. spoiler, tá. Nossa, Joga. essa foi a melhor parte da live para mim, que eu vou usar muito a meu favor. Eu fico ameaçando ele com a faca aqui em casa todo dia, porque ele fala assim: posso só falar o negócio? Eu falo, não pode. Não pode. Mas fala, não pode, né, gente? Meu Deus do céu, né? Mas é isso, gente. Muito bem-vindos. Eu sei que, assim, todo mundo conseguiu chegar no capítulo 4, só pra gente não falar de spoiler aqui. Então, beleza. Eu separei alguns tópicos, tá, gente? Que não sei, eu não acho que eu não falei, mas eu sou mediadora de um outro grupo de leitura daqui da cidade de Jundiaí. Ele é um grupo de leitura presencial. A gente leu recentemente, nossa leitura de Halloween foi Psicose. Então, assim, a forma como eu geralmente conduzo o clube, eu vou tentar fazer aqui, mas vamos ver se dá certo, tá, gente? Até falei pro Beto lá que aqui também eu tô tentando, tô treinando. E se não funcionar, a gente vai moldando o nosso modo de falar, de fazer, enfim, né? Mas eu trouxe alguns tópicos, né, de discussão, porque eu sempre tento traçar um paralelo de tudo que eu leio, até mesmo leituras que são entretenimento, eu tento traçar um paralelo com a vida, né? Então, assim, por mais entretenimento que seja, sempre tem alguma coisa que você acha que tem a ver e não tem a ver com a vida, enfim. E eu trouxe aqui, gente, a primeira pauta, que essa, assim, de verdade, sabe? Eu até não sei se eu vou conseguir todas, mas essa aqui seria uma abordagem que eu queria muito discutir com vocês. Acho que vai abrir aqui para várias ramificações, mas são duas, tá? E eu já vou colocar as duas de uma vez. Que a primeira delas é na questão de a Elizabeth ser um presente para o Victor. Para mim, assim, foi uma objetificação assim gigantesca da pessoa da Elizabeth, já somada com o fato dela ser escolhida pela cor dos olhos, cor do cabelo e cor da pele. Então, assim, foi de fato, pegou numa vitrine ali uma pessoa que ela achou que daria certo com o filho dela e levou para casa dela, né? Então, queria saber, assim, se vocês tiveram essa impressão, se faz sentido, o que vocês acharam quando vocês leram? Porque, assim, eu como mulher, por que eu trouxe essa como pauta, assim, primeira pauta? Porque eu como mulher, assim, gente, todos os dias é uma luta para que eu não seja julgada pelo meu corpo, nem seja julgada pela minha aparência, nem seja julgada por nada externo, sabe? Então, quando eu li aquilo, eu falei, putz, cara, que droga. Embora eu esteja, gente, adorando o livro, mas na hora que eu li aquilo, eu falei, meu, ai, que dor no coração isso. Então, eu queria ver com vocês o que vocês acharam disso. Eu acho que tem, quando a gente vai acompanhar alguma obra, tipo, assistir qualquer anime, tá ligado? Você vai ter aquela cena que você fica, meu Deus, por que eu tô vendo isso, assim, sabe? Você tem que relevar algumas coisas, Você né? abstrai isso para seguir com o resto, né? Como é que é? Eu não sei como é que fala bem em inglês, mas é tipo, o cuidado de quem tá assistindo é recomendado, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Mas eu não cheguei até o fim do livro, deixa eu ver, eu acho que eu li 10 capítulos até agora, né? A gente vai falar só até o capítulo 4, Sim. que é o momento em que o Victor decide reanimar uma vida humana, tá? Só para você saber até onde você pode falar, porque... Sim, eu não ia dar spoiler. Eu não ia dar spoiler. Beleza, só para que, tipo assim, né? Por via das dúvidas, é melhor falar, né? A gente vai parar isso. Sejamos justos, eu acho que eu ia comentar só... saiu há 10 séculos atrás, né? A gente sabe que ele consegue. Não é um spoiler saber que o monstro vive, né? Sim, até aí a gente sabe que existe um monstro, né? Não é spoiler falar isso, né? O que eu ia dizer é que, pelo menos, eu acho que isso não é um grande spoiler, mas que até onde eu li, não se desenvolve muito o que quer dizer que é o presente, né? Então, eu achei estranho, assim, mas, ao mesmo tempo, um presente eu fiquei, é um presente, tipo, é um casamento arranjado, ou é um presente, tipo, assim, ganhe uma irmã, sabe? Que eles se chamam de primo, mas crescem como irmãos, mas em algum momento ele dá a entender que talvez ele poderia, né? Não sei. Eu acho que esse é o grande X da questão, cara, porque ela é basicamente para fazer alguma vontade do Victor
em algum momento da vida, independente do que seja um romance, que seja, tipo, uma empregada, uma irmã, enfim, né? Eu acho que esse é o grande lance, porque ela é feita para ele, assim, não, ó, trouxe aqui para você, cuida dela, e a mãe dela a mãe dele no leito de morte, fala assim, ó, cuida dela e é isso, tipo, faz o que você quiser e ela só vai falar amém só. Eu tenho essa impressão. É, eu não sei, assim, realmente foi uma coisa que eu estranhei, mas até onde eu li, isso não se desenvolveu para nenhum outro lugar, sabe? Ficou meio que uma frase ali, mas eles parecem ter uma relação que, assim, ele fala, né, que é minha e eu vou cuidar dela até a morte, alguma coisa assim, É mas ao mais mesmo tempo não paternal, é sabe? como se ele controlasse onde ela vai, o que que ela faz, ela tem a vida dela também, ela não é um anexo dele, assim, né? Apesar de que a história segue a história dele, principalmente, mas isso até aí, beleza, né? Eles não sei, eu não senti que ela fica na história como uma coisa que depende dele, sabe? Uhum. É mais fraternal, você acha? Eu digo que eu não tive. Ficou uma informação meio estranha, mas ao mesmo tempo não ficou aquela coisa de tipo, não, ela realmente é só um objeto e ela não faz mais nada além de ser isso, sabe? Entendi, entendi. O lance pra mim, assim, né, foi a incumbência de ser. Ser qualquer coisa, ser irmã, ser não sei o que, ser não sei o que lá. Tipo assim, foi dada pra ele como um presente de ser alguma coisa, sabe? Então, independente, né, na minha percepção, independente dela ser uma namorada, não sei o que se desenrola, porque até o quarto capítulo o Victor não tem olhos para absolutamente mais nada a não ser a própria convicção dele, né? Então, independente do qual foi o motivo pelo qual a mãe deu ela de presente, não se concretizou, porque ele focou em outras coisas, né? Mas essa questão de escolher a menina para ele, independente do que, sabe? Isso que foi o que eu, assim, realmente achei muito ruim, sabe? Pareceu de fato uma coisa arranjada, qualquer coisa que seja, mas arranjada, sabe? Não foi. Da primeira vez que eu li, eu acho que eu não tinha me ligado muito nessa parte assim, né? Eu só passei para ler mesmo. Mas aí agora, relendo, de fato, pareceu realmente que ela era um presente para ele. Só que a Elizabeth sempre na posição de servir, né? Sempre naquela posição passiva, né? De tipo, ai, eu tô aqui porque me acolheram, aquela questão toda de gratidão. Ai, gente, para mim, gratidão não tem tempo e é isso, né? E eu vejo dessa forma, né? No caso, o Vitor, ele só não se interessou muito porque o interesse dele era outro, pô. Era a ciência lá, era querer fazer as maluquices dele, e é isso. Não faz. Exatamente. Sim. Acho que assim, o plano da mãe dele não deu muito certo, independente do que era, né? Porque ele até fala que, num determinado momento até o capítulo 4, ele fala que o pai dele diz para ele que só é saudável quando ele tem um bom equilíbrio entre o que ele tá fazendo e a família, né? Uhum. E o pai dele acho que fala para ele assim: enquanto você tiver contato comigo, eu sei que você tá bem. Só que daí ele já não tava, né? Porque ele não tava mais tendo contato com ninguém. Ou seja, qualquer plano que a mãe tinha para ela ali não deu certo, né? Porque ele focou nos negocinhos de doideira dele lá e foi, né? Mas é isso. O que mais, gente? Ainda nesse assunto, eu acho que é legal a gente levar. Eu lembro disso, tá? Eu não li, porque eu também não parei para ler mais sobre o livro. A Mary Shelley tinha um irmão meio metido a besta em vida. Então, talvez seja uma leve cutucada, Alfinetada. assim, Alfinetada. sobre essa dinâmica porque tem uma questão importante que é a história está sendo contada a partir da perspectiva do marinheiro ouvindo o Sim. Victor contar a história. Então, quando a Shelley escreve lá, me foi dado como... Eu acho que ele fala na primeira pessoa, e se ele não fala, eu acho que argumenta mais para o meu lado. Eu ia preferir que fosse, inclusive, porque mesmo se ela tivesse escrito, ela foi dada para ele como, eu acho que ia falar sobre a relação que ele tem com as outras pessoas, sabe? E a relação que ele tem com o familiar, com os estudos, ele é o objetificante no sentido de que o Victor é incapaz de ter um amigo.
ele também é incapaz de ter um relacionamento saudável com o próprio pai. Porque ele é incapaz de ter um relacionamento com qualquer coisa que não seja obsessivo. Uhum. Que eu acho que entra nisso. Outra que eu acho que é interessante, aí é um paralelo que quando a gente entrar na hermenêutica, né, e os estudos sobre qual é o nome daquele desgraçado? Peraí que eu separei certinho. O Alberto Magno, o Comélio Agripa. Uma coisa interessante sobre a hermenêutica é essa relação de gênero e essas relações da Lua e do Sol, energias negativas, masculinas e femininas. E o feminino, normalmente, ele tem ligação com o oculto por causa da Lua. Só que quem está fazendo essas dinâmicas é o Victor, que é uma figura masculina. E as vontades da irmã dele, de leitura, elas são masculinas, elas são racionais. Ela se interessa por filosofias dos heróis. Então, ela meio que é uma musa, literalmente, dentro da história. Porque as musas, no original, elas são as que contam as histórias dos heróis. E o museu vem disso, inclusive. Então, ela meio que... Ela é essa dupla musa, né? Ela é o troço que não inspira ele, mas ela gostaria de ser... eu achei bem legal essa dinâmica simbólica que não vai para lugar nenhum, porque o Victor é um protagonista incompetente demais para fazer esses hooks funcionarem. E é porque ele é isso que torna ele interessante, sabe? Tipo, teria um lugar para a gente trabalhar toda essa função do estereótipo, e aí a Shelley não vai ali. Ela põe ali e a gente nunca mais pensa sobre. Então, eu ela acho que joga a bomba, ela jogou o negócio e foi, né? Exato. Pode então, falar, esse desconforto, eu acho que ele é de propósito, mas eu não acho que ele termina. Eu não acho que ela entrega no desconforto. Ian, pode falar. Então, eu achei aqui o pedaço, eu acho que eu vou ler pra gente, eu não sei, tá na última página do primeiro capítulo. A minha versão, eu não sei, ela tem 3 livros juntos, eu achei na biblioteca da universidade, tá bem novinha. É a mesma versão que a minha, eu peguei no sebo esse também. Ela tem o Drácula junto e o médico e o monstro ali. Eu vi no site do Sebo aqui de Jundiaí, esse daí achei super bonito também. Eu achei. É barato online, eu achei por R$12 na estante virtual, mas como eu tenho na biblioteca ali, eu não precisei, né? Ela diz assim, né? A mãe dele fala para ele, né? Tem um belo presente para o meu Victor, será dado amanhã. Então ela realmente fala em presente, né? Com todas as letras. E aí o Victor conta assim, né? E quando, na manhã seguinte, ela me ofertou Elizabeth como o presente prometido. Eu, com minha serenidade infantil, interpretei as palavras literalmente e passei a considerar a Elizabeth minha. Isso fica realmente, dá uma estranheza, né? Mas nesse momento eu fiquei, ué, o que está acontecendo aqui? Mas ao mesmo tempo esse livro é de 1700 e pouco, de outro lugar, eu não sei o que, não sei, no interior, eu não sei que cultura é essa, o que é isso que está acontecendo. Para que o a protegesse, amasse e que para dela cuidasse com carinho. Bom, enfim, tem uma relação de tutela, talvez a gente for falar isso, né? Mas ao mesmo tempo me parece também muito controlador. E todos os elogios feitos a ela eu recebia como se fossem dirigidos a algo que eu possuía. Bizarro. Sim. Essa extensão de mim aqui, que eu sou dono, né? Então, assim, né? Chamávamos com familiaridade primo e prima. Nenhuma palavra, nenhuma expressão seria capaz de expressar o tipo de relação que eu tinha com Elizabeth. Ela era mais que uma irmã e até a morte seria somente minha. Né? Nossa, que Isso realmente, ele encerra esse primeiro capítulo de um jeito bem, assim, dá uma estranheza de ler, né? Mas ele também fala de uma relação, de uma irmandade, de uma completude, assim, não necessariamente implica alguma coisa romântica, sei lá, né? Eu não li o livro inteiro para saber como é que se desenvolve, né? Eu acho que depois... ali ele nem entendeu como um romance mesmo, porque ele era uma criança quando ele recebeu ela. Ali, naquele momento, acho que não, né? Mas eu acho que o Ian falou um negócio importante, que eu acho que a época, a cultura
e o local, que se não me engano, acho que é na Suíça, que ela escreve, por sinal, a Mary Shelley estava na Suíça quando escreveu esse livro, se não me engano, perto do Lord Byron, uma coisa assim, né? E eu acho que isso influencia até nessa questão, porque hoje está muito claro o que é uma coisa fraternal, romântica, enfim, a gente consegue discernir mais esses laços, né? Eu acho que antigamente era um pouco mais bagunça, eu tenho a impressão, que você vai para o interior, não precisa nem muito distante, nossos bisavós casavam entre primos e boas, não tem problema nenhum, né? Eu imagino que deve ter essa confusão também de cultura, eu acho. Estou divagando aqui essa informação. Eles são aristocratas, tem isso também. O Victor não tem vizinhos. Ele não tem conhecidos, ele não tem... volto nisso do meu argumento. A relação dele é obsessiva com ela, porque ele também não tem outra relação de comparação. Ele tem a dinâmica do pai, que é uma dinâmica de poder, de hierarquia absoluta. Aí ele tem a relação com a mãe, que também é uma relação de hierarquia absoluta. Então, a próxima relação que ele tem com uma coisa mais nova também é uma relação de hierarquia absoluta. É uma hierarquia em que ele serve ela, mas ele serve nessa perspectiva de protetor. Ele não serve, né, como o monstro que ele vai gerar depois. Sim, mas sim. Eu tenho a impressão que... Pode falar. Eu tenho a impressão que essa questão de hierarquia, ele serve até um pouco com a ciência. Eu tenho a impressão que quando ele percebe a paixão dele para a ciência, ele trata como se a ciência tivesse que responder para ele, assim. Então, hierárquico, o que é? Normal, primeiro semestre de faculdade, assim. Bem normal. Bem normal. Coisa básica, né? Eu falei, nossa, que faculdade é essa que eu também quero estudar lá, né? Que o cara aprendeu a ressuscitar coisa no primeiro semestre de faculdade, né? Bom, enfim. Mas, assim, de verdade, eu gostei muito do Ian ter relido o trecho pra gente, né, pra ficar fresquinho na cabeça. E uma coisa que é interessante, né? Porque, assim, a mãe, ela chegou lá e falou, te trouxe um presente, ponto. Ela não, de fato, ela não chegou lá e falou, olha, te trouxe uma mulher para você casar no futuro. Não foi. Mas é o que a Nina disse, e é muito verdade, que o Victor é incapaz de formar bons relacionamentos que não sejam tóxicos. Então, pode ser que toda a interpretação da posse tenha vindo dele, porque a mãe só falou, te trouxe um presente. E pode realmente ser interpretado como uma companhia, né? Porque ele morava afastado, não sei o que. Então, olha, eu trouxe uma irmãzinha para você aqui, trouxe uma pessoa para te fazer companhia, no sentido de irmão mesmo, né, gente? Só que ele já tinha uma cabecinha deturpada desde muito cedo, né? Assim, meio bagunçado das ideias, então ele mesmo tomou para ele. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que as cartas é narrado pelo cara das cartas, mas pelo Victor também, né? Então, teoricamente, o Victor tá dando a perspectiva dele. Pode ser que a mãe nem chegou de verdade falando que a parada era um presente. É que ele ali já interpretou isso, que quem conta um conto aumenta um ponto. Ele deu ali a letra do jeito que ele achou que era, sabe? Então pode ser que a mãe nem tenha falado exatamente assim, a gente nunca vai saber, né? E também, eu já vi criança, tipo, filho único, dizer, mãe, de presente, tu não me dá um irmão. Porque dentro da cabeça da pessoa, a criança vem num pé de alface. Né? Ouvi isso ontem. A nossa filha tá nessa dor de pedir um irmãozinho, gente. Não vai ter esse presente. Então, se ela pedisse agora, vocês dessem uma criança e depois ela fosse ressuscitar alguém com cadáveres, ela também ia contar a história desse jeito. Fala abaixo que conhecendo a Sofia, capaz que daqui a pouco ela chega com um defunto andando aqui. Mas galera. Então é isso, assim. Alguém quer falar mais alguma coisa desse tópico específico? Alguém quer fazer mais alguma? Mariana? Ou qualquer outro tópico, alguma coisa assim que achou bem legal também, pode atravessar. Sem problema, tá? É o que eu falei, eu tô usando os tópicos como norte para nossa conversa, mas vocês se sintam à vontade. Se tiver outros, a gente pode atravessar, gente, não tem problema não. O ponto que eu ia colocar era só nessa perspectiva, vamos dizer assim, de questão da época que estava sendo vivida, né, que foi contada. Então, acredito que muito dessa estranheza que a gente vê, não só nesse, quanto diversos outros que a gente tem que viver ou ver na perspectiva daquela época. Então, às vezes, tem coisas que a gente hoje em dia
com certeza não seria nada bom de se ver ou de ouvir, e na época parecia meio que tranquilo e aceitável, né? Normal, né? É, Normal. no outro dia, no grupo da família, de alguma coisa falando de. Minha mãe falou um negócio de bater em criança, alguma coisa nesse sentido, né? Aí eu falei assim, sim, por isso que tá cheio de adulto aí que não precisa de terapia e cuidando das crianças de hoje em dia, né? Aquele papo tá maluco. É Que, sobre que isso, cre- gente. As aqueles- perspectivas mudam, né? É o que eu da- falei, gente. Há 13 anos atrás eu estava escrevendo um livro cristão, né? E agora estou eu aqui falando sobre Frankenstein, que é, assim, totalmente oposto à religião e 100% ciência, né? Então, assim, vai. como as coisas mudam. Quem dirá mais lá em 1800 e tanto, que foi quando foi escrito o livro, né? Foi. Mas esse ponto, acredito que Ian também já meio que trouxe quando ele fez o comentário de inserir a ideia da época que foi escrito, né? Era só esse ponto, mas acredito que foi bem completo que os colegas colocaram. Foi legal. Muito bom, gente. Vamos lá. Vou trazer aqui o próximo, então. Vamos lá. Ah, tá. Esse aqui também, tá, gente? Assim, uma parada que é sobre o luto, né? Porque eu escrevi aqui, eu não sei se vocês concordam, eu queria saber o que vocês acham, mas eu fico imaginando se a mãe dele não tivesse morrido e ele tido esse contato com a morte que ele teve, assim, um luto mal vivido, uma história, uma morte muito abrupta, né? A nossa filha teve escarlatina 1 mês atrás, né? Então, assim, a gente sabe hoje que é uma doença que, assim, a pessoa fica vermelhinha e tal. Então, assim, no caso, a mãe dele morreu. Então, eu imagino que foi um luto muito abrupto, foi uma coisa muito rápida, ele não, acho que não soube muito lidar. E aí ele foi lá ressuscitar uma matéria lá, né? Então, a minha pergunta para vocês, e aqui uma reflexão, não sei o que vocês acham sobre, mas se a gente não tivesse lidado com a morte tão de perto, enfim, vocês acham que isso influenciou, a morte da mãe dele influenciou a necessidade dele de trazer a morte à vida? Tipo assim, frequentar cemitérios e falar, não, agora eu quero ressuscitar um morto e etc. Não que ele quisesse ressuscitar a mãe, entendam? Mas talvez assim, ele se sentiu incapaz na época da morte da mãe, e aí ele tentou compensar, tipo, agora eu quero ressuscitar a matéria, porque talvez se a minha mãe. Enfim, não sei se. Acho que vocês entenderam aqui meu ponto, não sei o que vocês acham sobre. Eu acho que foi um motivo que incentivou mais ele, mas não foi, acho que foi meio que o ponto alto do que fez ele tomar toda essa decisão. Porque eu acho que até porque antes da morte dela, ele já falava que tinha essa curiosidade da vida, de onde ela vinha, essas coisas. Então acho que ele já tinha essa sede, né, de descobrir de onde vem. E aí, acho que com a morte dela, ele se sentiu incentivado a fazer isso. Foi mais um empurrão, não um motivo, né? Não a causa Exato. principal, mas um gatilho para, né? Talvez. Porque Ele tinha esse interesse, mas ao mesmo tempo, quando ele focou, né? Hoje a gente sempre chama de qualquer coisa assim, de hiperfoco, mas talvez no caso dele fosse de fato, né? Não, ele tem Ele autismo ficou. faz todo sentido. Hospitais aí. Eu não tô especulando tanto, assim. Mas eu acho que ele tem alguma coisa, gente, algum transtorno, alguma coisa. Até porque a primeira coisa que ele pensou em fazer quando entrou na universidade foi ressuscitar alguém. Ele tem uma curiosidade muito forte, acho que a gente pode dizer assim. Mas então ele ficou muito focado nisso, a ponto de que era um interesse que ele tinha, mas eu acho que no nível que ele chegou, assim, que é obsessivo, né? Ficou obcecado com aquilo e não conseguia fazer mais nada, né? Eu não lembro exatamente como é que ele conta, mas que ele foi se dedicando só a isso, virava à noite e tudo mais por muito tempo. Então, quando o pessoal costuma falar, né, que o excesso esconde uma falta. Isso parece, claro, que uma curiosidade pode virar obsessão, mas assim, por tanto tempo, né? Parece que foi 2 ou 3 anos que ele ficou numa pesquisa muito focado, assim. Então eu acredito que sim, teve, né? Não foi uma perda qualquer também que ele sofreu, né? Foi a mãe dele, não foi esperado.
e tudo mais, né? Ela estava bem e de repente ela não estava mais. Então, Tanto é eu que acho. no capítulo 3, a descrição do luto dele, apesar de não ter sido extensa, mas foi bem dolorosa, né? Ele não carregou esse aparente luto por muito tempo, mas ele fala que perdeu o ponto de carinho e de amor da vida dele, como que pode uma pessoa que é puro amor ir embora, barato assim, né? Então eu acho que isso foi determinante, sim, apesar de ele mesmo não entender isso, né? Por isso que aí ele já virou o foco para um lado aí e falou, agora é ciência. Então, no que relação humana, ele já acabou deixando de lado de vez, né? Então eu tenho essa impressão, porque o luto dele é bem doloroso, assim, apesar de ser curto, né? Sim, eu só um parêntese no que o Ian falou, até deixei aqui anotadinho que ele fala assim: tais pensamentos sustentaram o meu ânimo e eu avancei na empreitada com fervor incessante. Isso é um dos últimos capítulos aliás, um dos últimos parágrafos do capítulo 4. Então, assim, dá a impressão que, de fato, né, ele virou obsessivo pelo assunto. Talvez a morte da mãe realmente tenha sido um gatilho para ele se enfiar nisso. Ou não, ou talvez realmente já estava lá no coraçãozinho dele e só floresceu mesmo. Podemos colocar que ele era meio Sim, eu acho que foi a melhor explicação, sem dúvida, meu amor. Com certeza. Com certeza. Não, Em resumo, ele era meio. Não, assim, não tem condição. Ele era meio biruleibe das ideias mesmo, né? Mas, assim... Oi? Pode falar. Eu queria, antes da gente trocar, eu não concordo particularmente com essa leitura. Eu acho ela interessante. Especificamente a parte de, tipo, a mãe dele morrer é o que leva ele. Eu acho que a mãe dele morrer leva ele a abrir o túmulo de alguém, tirar as partes e montar o cadáver. Pode ser que tenha tido algum nível de, tipo, dissocialização do luto dele com a realidade com relação a isso. E aí eu vou sempre ficar voltando nisso. Quando a gente for falar de, tipo, o que é a ciência que ele está produzindo ali, é da época, esse Zeitgeist de, tipo, o início da vida. Quando a gente lê textos se tu lê os textos que ele lia, né, a gente vai ver muito essas coisas do mercurial, da ideia de que o mercúrio, ele é a água da vida. Ele é o início da matéria orgânica, ele vem desse metal que é um líquido, e que ele muda de fase, ele não opera, existe muito simbolismo também dentro disso, mas é uma vontade alquimística de produzir vida, né? Então, quando a gente olha para os trabalhos que ele estava lendo, eram pessoas que estavam propondo o homúnculos, por exemplo, que é um ser humano feito. Eu não vou descrever como, porque é meio nojento, mas ele e é muito físico, assim. Mas era uma coisa da época. E eu acho que também a gente sempre, isso eu acho que é legal a gente lembrar, é que para a Shelley não é que nem para gente, que eu vou escrever sobre ficção científica, eu ponho lá no Google melhores autores sobre alquimia. Não, ela tinha que ter lido esses livros para trazer essas ideias. Então, ela, com toda certeza, quando vai escrever sobre Frankenstein, ela também conhece a história do Golem, da mitologia hebraica. Então, essa ideia de, tipo, da construção de uma figura, de uma criatura que tu gera e acaba te destruindo, tá ali no fundo da cabeça da autora, e ela também tá tentando fazer essas linhas, assim. Então, enquanto eu falava, eu me convenci que eu gostei do argumento de vocês e eu concordo agora. Eu não acho que o luto leva a... Exato. Cara, mas vou falar para você que a Nina explicou tão bem que eu já não concordo com o meu argumento, mas não, já mudei tudo aqui, pô. Não, mas eu acho que é por isso que eu gosto de falar de livros. Essa leitura é interessante porque, assim, o luto, ele é um processo também de esquecer na museologia,
Memórias de Dor. Eu vou ficar falando museologia 500 vezes, desculpa. Eu gastei 6 anos da minha vida me formando. Eu tenho que usar em alguma coisa. Mas um processo muito importante das memórias de dor, que são essas memórias de perda, de sofrimento, de tortura, ela é o esquecimento. Só que esse esquecimento, ele não é um produto de tipo, não lembrar. Ele é dar espaço para a memória lembrar de outras coisas. O Vitor não está em luto. Ele não tá fazendo esse processo. Ele está ignorando o que ele está sentindo e ele está ocupando aquele sentimento com trabalho. Por isso que ele fica doido. Ele para de comer, ele para de fazer, ele para de responder ao pai, ele para de se relacionar com os amigos dele, que ele não tinha. Mas, tipo, ele corta a relação humana completamente. E aí, na falta do ser humano como figura social, ele vai criar um humano. Entende? Aí, tá bom, sabe? Tipo, quando eu não consigo justificar a violência com alguém, eu crio um alguém cuja violência é merecida. Então ele tá também engajando nessas ideias. E aí a gente volta, né? Em que continente cretino esse maldito nasceu? Né? É verdade, não podemos Qual que é esquecer. a Não tem certeza Frankenstein disso, né? na América do Sul. Não tem. Aqui tem manga que cresce em árvores. Sabe? Muito bom, gente. Ó, anotem essas frases que a gente usa como citação. Nossa, Depois, quando a eu gente tenho que for mandar no falar grupo só para dessa deixar live. um gostinho assim de mistério. Não tem Frankenstein na América do Sul. Se tivesse sido na Frankenstein, América aqui do tem Sul, manga. se tivesse sido na América do Sul, com certeza ele teria germinado uma árvore, não, né? Tipo, põe um galinho ali, faz um germinado uma árvore e tá tudo certo. Não, ele foi criar uma 2 pessoa. bergamotas e o Vitor fica de boa. Ficava de boa, não precisava fazer um monstro defunto andando aí. Pô, tá bom. Muito bom, exatamente, mas é isso. Não, e assim, gente, é o que você falou, né? O cara foi estudar umas coisas assim que não, né? Mas já tava lá, né? Assim, eu imagino que assim, ele já era maluquinho das ideias, foi estudar um negócio que ele achou que era muito possível de fazer. Todo mundo refutou os autores, né? Um grande parênteses aqui, né? Todo mundo refutou os autores que ele tava lendo. Falou, cara, isso aí que você tá lendo, isso é lixo. Tipo assim, não vai funcionar isso. Não, mas não por isso. Ele foi lá e estudou outras coisas porque aquilo já estava na cabecinha dele, né? Então. A galera não sabe o poder de um duvido. Duvido. Fala, quê? Exato. Inclusive, Vini, eu vou pegar o seu gancho. Gente, a gente já terminou esse para eu ir pro próximo ou não? Posso pro próximo? Podemos. Porque era esse o próximo ponto, né? Porque assim, o que acontece? Eu acho que o Vitor, ele como sabiamente Nina disse, ele não sabia construir relacionamentos e ele tinha algum probleminha, né? Então, em 2 situações, as teorias dele foram refutadas. A primeira, em que o pai dele disse para ele que o livro que ele estava lendo era ruim, não sei o que, falou alguma coisa do tipo. E a segunda vez, em que um professor falou para ele: ó, você vai ter que começar tudo. Aquele professor, né? Que era o capeta também, mas assim, chegou e falou para ele que o que ele estava lendo era lixo, que ele teria que começar os dele do zero. Eu imagino que um menino que foi criado tendo mais ou menos o que quer e uma vida mais, pelo entender ali, acho que ele era uma classe social boa, o duvido, né? Que o Vi falou, o poder do duvido, né? Que falou para ele que o que ele estava lendo era bosta, ele falou, não, então agora eu vou provar para vocês que eu consigo, né? E chegou naquele ponto que a gente já sabe, né? Que como alguém disse aqui no grupo, não é spoiler falar que ele criou um monstro, né? Um monstro, uma figura lá, enfim. Exato. É isso, mas daí assim, o ponto é, né, que ele foi refutado ali nos negocinhos dele, mas ele transcendeu todos os limites do aceitável, né, gente? Então, tipo assim, o ponto que eu queria puxar aqui, né? Até onde vai, até onde assim, aonde vocês acham que acabou o escrúpulo dele e passou a ser obsessão? Porque ali quando ele já começou frequentar túmulo, ressuscitar, ele podia ter mexido com bichinhos, ele fala isso no livro, mas ele não quis, ele quis logo já um ser humano, porque ele era assim. E ególatra no sentido de que ele sabia que o negócio ia dar certo, então ele já foi no mais difícil, né? Então eu queria saber de vocês, até onde vocês acham que ele passou do limite?
eu acho que ele não passou. Ele conseguiu, né? Esse é o problema da gente estar discutindo só até o turno, até o livro, até o capítulo 4, né? Invariavelmente, eu sei que ele conseguiu, então, na ficção, ele tá certo. É aquela brincadeira, né? A pessoa paranoica só é paranoica até provarem que ela tá certa. Aí ela tava certa. Ela não tava paranoica. Então, ele não é doido. Sabe? Se eu falo assim, se eu bater palma 10 vezes, aparece uma pessoa, ou sei lá, eu ressuscito esse cara se eu jogar uns raios nele. Você vai falar, não, é impossível. Aí eu faço? Aí não é impossível. Eu fiz, eu sou doida. Não, eu não sou doida, eu tô certa. Gênio, né? De maluco Exato, a gênio. 100%. Maluco enquanto ele tava teorizando, gênio quando ele conseguiu, né? Pois é. Pois é, o Pablo Marçal tentou ressuscitar um defunto, ele falou, não deu certo, só é louco. Conseguiu. Exato. É porque ele não leu a Agripa, né? Bom, minha vez de ler uma parte do livro, tem essa marcada. Eu adorei essa parte. Confesso que nem a estrutura das linguagens, nem o sistema de leis dos governos, nem a política de várias nações exerciam atração em mim. Eram os segredos do céu e da terra que eu desejava aprender. E fosse a substância externa das coisas, fosse o espírito interior da natureza e a misteriosa alma humana que me ocupassem, ainda assim minhas investigações se dirigiam à metafísica. Então, esse cara, ele não está operando na linha de, tipo, o que eu estou fazendo é imoral. Exatamente porque ele e a autora e a gente sabem, eu vou conseguir no fim. Não é que os fins justificam os meios. Não tem meio. Eu já estou no fim. Eu só estou esperando chegar lá, sabe? É como se ele soubesse o presente daqui a 10 minutos. Não é que ele sabe o futuro, ele sabe o presente. Eu já estou lá. Eu só estou esperando a cronologia das coisas chegarem nesse ponto. Entende? Então, a doideira dele, eu falei brincando, mas eu realmente acho isso, né? Ele não é um gênio maluco, ele é só um gênio. A questão é, ele não está produzindo ciência, ele está fazendo magia. Ele está fazendo traumaturgia, não ciência. Então, ele não está produzindo uma pessoa, ele está produzindo o Golem da história. Algumas versões da história do Golem, o Golem ele é um investigador que protege os guetos judeus, judaicos? Eu sempre troco, gente, desculpa. Eu acho que é judaico, né, quando é um local. Durante a ocupação romana de algum lugar, não lembro. Acho que é demais também. Eu trabalhei várias horas, dei um desconto, não lembrar tudo. Mas, e é parte do processo desse golem é proteger, mas ele acaba por trair ou se tornar algo problemático para o rabino que dá vida para ele. Então, de novo, esse paralelo, né? Ele vai criar é meio que uma ironia pré-programada, né? Em inglês tem uma expressão que é self-fulfilling prophecy, que é uma profecia auto-realizável, que é tem isso na educação também, né? Que é tu ficar dizendo que alguém vai fracassar, aquela pessoa fracassa, porque ela acha que ela não consegue suceder. Ele tá fazendo o contrário, que nem eu tô fazendo com Duna. Eu tô dizendo que a gente vai ler, porque para mim a gente já tá lendo Duna, só não é agora, no futuro. Legal. O parêntese Duna sempre vem na conversa. Você não é imune à propaganda. Vamos assinar o Clube do Livro Premium que não tem propaganda de Duna, gente. Vamos, que tal? Cadê o Premium dessa reunião, pelo amor de Deus? O meu Pix é 035. Nossa. Muito bom, muito bom. Nossa, não deixa o CPF aí na live, né? Pô. Só pra ver o negócio. Eu já postei no grupo. Eu já devo tanto dinheiro, assim, ó. Se alguém clonar o meu negócio, é capaz de a polícia prender ele. Se conseguir tirar uma moto no meu nome, divide comigo, né? Exato, tá ligado? Pô, se tu conseguiu fazer alguma coisa com o nome, parabéns, tu merece. Muito bom, muito bom. E aí, galera, quem mais? Os quietinhos aí, viu? Marco, Mariana, Diego.
Eu acredito que o ponto ali de não retorno foi a hora que começou a violar, a hora que veio os assuntos de violação, de buscar cadáver e corpos de pedaços. Acho que foi ali o início de tudo, ali não teve mais volta. O trecho que você colocou, se fosse um ponto de partida, acredito que saiu do plano do pensamento e para execução ali mudou tudo. Acredito. Uhum. É assim, né? Aquela coisa, né? A nossa interpretação de quando ele transcendeu é ignorando de fato que ele conseguiu, é o que a Nina falou, né? Na minha cabeça, ele transcendeu o aceitável porque ele tá mexendo com coisas que a gente acha detestável, né? Tipo assim, ele tá indo em cemitérios, não sei o quê, tal. Mas a literatura gótica, ela traz muita beleza para essa questão, né? Tipo, o Vi citou Lord Byron, etc. Na literatura gótica, a morte é vista como belo. Então, assim, até onde que realmente era imoral ele tá lá? Ele conseguiu o que ele queria. Então, assim, é o que Nina disse, é o fim, não é o fim justificando os meios, né? Ele conseguiu o que ele queria. Então, aí muda a perspectiva do imoral, né? Mas quando Ele fez aquilo porque ele sabia que ele ia conseguir fazer. Então, ele só fez. Mas eu salvo engano, ele faz uma meia-culpa falando com o mercador do navio. Ele fala assim, vou te contar desde o começo, porque tem algumas coisas que são meio questionáveis. Aí ele começa a contar toda a trajetória dele. Então, ele, no fundo, é que, igual a Nina falou, ele tinha certeza que ia conseguir, mas ele sabe que ia ter algum julgamento da sociedade, apesar dele falar que não liga. Mas ele se justificou antes de começar a história dele pro mercador. Então, mas será que não é porque ali na história do mercador a desgraça já estava toda feita, né? Tipo assim, eu Então. não li, honestamente falando, eu só li até o capítulo 4, então eu não sei que tanto de desgraça aconteceu para chegar num ponto de estar os dois puxando um trenó separado e ele chamando o Frankenstein sim. Mas até demônio. o momento da obsessão dele já é uma desgraça, né? Então, mas eu tô dizendo assim, até onde que ele acha desgraça porque as pessoas julgaram ou porque de fato ele achou que o negócio foi desgracento mesmo? Sim, Faz sentido. Porque eu não sei, eu não vi o pós-livro assim, né? Depois do capítulo 4, mas outra também, né? Ele tava no meio do nada precisando da ajuda do cara do navio. Então ele também se vendeu como uma pessoa menos detestável do que de fato ele era, né? Óbvio, gente, se eu estiver precisando de um favor pela vida e pela morte, né? Ali no meio do nada num navio, cara, se o cara quiser que eu defenda o 22, eu vou defender, porque é o que depende da minha vida. Então, assim, vocês me desculpam, corta essa parte da live, mas, né, numa questão de vida ou morte ali, eu não sei o que ele vendeu. Da live. Porque assim, como que você pede ajuda se acabou de passar um defunto de 3 metros de altura correndo? Aí você fala assim, viu, sabe aquele cara? Foi eu que criei, mas calma. Então, se ele falasse assim, a minha obra maravilhosa foi aquele ser semi-morto que você acabou de ver, tipo, o cara já ia falar, gente, e assim, o cara escreve pra irmã, dá pra ver que o Vitor mudou muito a própria personalidade, porque o cara escreve pra irmã dizendo que o Vitor era maravilhoso, que ele queria se tornar irmão do Vitor. Vocês lembram disso? Uma das cartas ele fala assim, eu encontrei uma pessoa maravilhosa que me tornaria até um irmão e não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, o que esse cara vendeu? O que ele vendeu? Inclusive, ele só contou 100%. Tipo, ele começou a contar a história dele depois de já ter essa aproximação de ser uma pessoa confiável, né? Senão, se ele contasse no mesmo momento que ele chegasse, talvez seria diferente essa visão do cara. Mas assim, ele ainda estava se vendendo, né? Querendo ou não, ele estava no navio do cara, né? Se o cara resolvesse que ele era imundo, ali mesmo ele já ia embora, né? Mas a questão de o cara querer ser irmão do Victor, eu não sei. Eu acho que eu senti aquilo porque o Victor ele era um cara muito interessado, muito curioso com as coisas em geral, né? Então ele chega na universidade que ele vai estudar, ele já tem uma base, é claro que descartam tudo, mas ele não desiste, né, ali. Na verdade, isso motiva ele em outros rumos. Então, não sei, né? Tem aquela pessoa que, quando ela é apaixonada por uma coisa, as pessoas que têm algum interesse, ficar tipo, nossa, é isso aí, sabe? E até lá, ele. Bom, enfim, ele não parecia. Ele não tinha nenhuma falha moral, assim, né? Que se destacasse, assim.
Ele não é uma pessoa que não Até, parecia ter nenhum trauma, tipo... não, e até porque também eu imagino que ele devia ser de boa aparência no sentido de, assim, muito culto, falar corretamente, aristocrata ali, meio, né, num porte meio... Eu não sei, né, gente, como que ele chegou no navio. É como eu falei, não li o livro inteiro. Se ele tava despedaçado, O Vitor, ele só parece, tipo, é uma pessoa sem limites, né? Que nunca teve limites ali desde criança. E também manipulador, né? Pra caralho. Então, ali ele manipulava as pessoas ao redor dele a favor dele, né? Da mesma forma que ele manipulava a família dele ali, a irmã, né? A mãe, aí foi o professor, aí foi o cara do navio. E assim, mas era uma pessoa desprezível, né? Porque ele criou aquele monstro, mas desprezou também. Então, assim, era sem limites. Ele trata o monstro como um demônio, né? Ele fala Exatamente, assim, vocês viram, exatamente. acabou de passar aqui o demônio, né? Ou seja, é a criação dele que ele mesmo despreza, é o que você falou. Sim. É isso. Assim, eu não sei se eu sentia ele como uma pessoa desprezível até a parte que eu li, assim, sabe? Eu não entendi. Eu queria que explicasse melhor, assim, para ver se eu consigo acompanhar também. Eu não entendi como é que ele manipulou as outras pessoas e tal. A parte do demônio eu acho que dá para falar também, mas as outras questões, assim. Tipo assim, porque, por exemplo, na parte das cartas mesmo, que ele já tinha feito a merda toda, né? Ele sabia que ele era uma pessoa ruim. Ruim não, acho que não é essa palavra, mas não sei. Sabia que deu tudo errado. Isso. Ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada. E mesmo assim, ele sustentou a história dele de que ele que era a parte boa, sabe? E que a outra parte que era o vilão. Sabe? Tipo, como se a criação dele é que fosse a aberração. O demônio, né? Sim. Assim, eu não li, como eu falei, eu li só até o capítulo. Eu tô tentando ler tudo aqui na sequência, né? E até onde eu vi, eu achei manipulação da parte dele, é o que eu falei, né? Eu achei manipulação da parte dele quando ele entra lá no navio e tenta contar a versão dele, conquistando todo mundo primeiro, não sei o quê. E assim, eu não sei o outro lado. Tá totalmente influenciada essa versão, porque é uma versão vindo dele, que tá tentando se vender, né? Então, assim, não sei. Mas aí eu lendo, eu só vi aquele meme do Paulo Gustavo, né? Ai, tadinha, que barra. Eu só vi esse meme na minha cabeça. Nossa, ele é tão galera, né? Sim. Diga lá, Nina. Eu tô evitando falar o tempo todo, porque senão eu vou monopolizar. Fica à vontade. É mais porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Se a gente for ficar até a hora que todo mundo desistir, eu continuo falando. Não, eu tô. É verdade, é uma coisa boa, assim, pra falar. Eu tinha traçado até umas 9h30, mas a gente já tá em 9h26. Então, vamos quem seguir quiser. até o. Porque acabou meus tópicos. Então, assim, pode colocar o que você tem. A gente já vê ali um desfecho. Pra gente ter coisa pra falar nas próximas também, né? Senão a gente queima cartucho e nas próximas não tem o que falar, né? Só para apontar o que a Mariana falou, que e também fazer essa relação com o demônio. Porque tem uma parte do livro que ele fala assim, ó. Uma nova espécie me abençoaria como fonte e criador. Muitos seres de natureza feliz e bondosa deveriam sua existência a mim. Então, tem uma relação pai e filho, que ele tem com o monstro, mas também tem uma relação Adão e Deus. De, tipo, Adão, o ser bondoso e puro, deve a Deus sua existência. E aí Adão transgride dentro das próprias leis de Deus e se torna, então, a parte do seu reinado. E aí a gente entra na escolha do demônio como forma de descrição. Demônio é aquele que sabe, né? Daemon, do latim, é saber, sabedor, aquele que tem os segredos. Então, o que o Frankenstein esconde? Quem ele é? Quem é que conhece ele? Em absoluto, o monstro.
o monstro de Frankenstein, que também é Frankenstein, porque ele é filho, então ele também tem o sobrenome. Ele sabe o segredo do próprio pai, do mesmo jeito que Adão sabe o próprio segredo de Deus. E nessas relações, de volta para o Golem sabe o segredo do rabino que o fez, que é essa relação de poder, de violência, essa coisa de, tipo, ser um arconte da vida do outro, só que o outro te deve aquela vida. Não é que tu deu aquela vida, tu emprestou aquela vida a propósito. E eu acho que entra também um pouquinho com aquela conversa que ele tem com o pai dele, de tipo, por que tu tá me cobrando um relacionamento se eu tô fazendo a coisa mais importante do mundo? Sabe? Por que tu tá me tratando desse jeito? E aí eu acho que ele descarrega um pouquinho disso na criação dele, como é que é? Ser um ser bom e de natureza feliz. Será que não é isso que ele gostaria de ser? Não é esse o ser humano que ele gostaria de ter criado? Porque é esse o ser humano que ele gostaria de ter sido? Ele não vê a falha dele também como uma falha do pai? E aí entra naquela coisa, será que ao ver o monstro daquele jeito, ele não encontra um espelho ao invés de uma criação? Não sei, dúvidas. Vamos perguntar para a Melly. Alguém acha onde ela foi enterrada? A gente joga um choque Joga um nela. raio nela e a gente pergunta. Tu sabe Gente, que eles não falam que é raio. Esse negócio do raio é só do filme, né? é só no filme. Ele fala. Não, inclusive, o Buba, né, jogou areia na minha perspectiva do negócio, porque eu falei, vou assistir o filme. Ele falou, não tem nada a ver. Eu falei, quê? Até Mas não hoje, tem. gente, Não é até pra- hoje, eu imaginava Frankenstein exatamente como o filme. Como assim que não Nossa. tem nada a ver? É que a Mas dinâmica do filme, ela usa... O livro tá falando, né, desses autores da alquimia. O filme, ele tá lembrando e pensando numa imagética de pessoas que estão encontrando a eletricidade pela primeira vez num nível metropólico. Então, o medo da eletricidade também faz parte do filme. E essa coisa de, tipo, animar a carne com eletricidade, ela é real. Tu pode eletrocutar as pernas de uma rã e ela se mexe. E as pessoas mostravam isso. Aqueles negocinhos uma que época- põe assim. Tem uma época inteira do mundo da eletricidade em que as pessoas levavam caixas e ficavam eletrocutando vacas e matando elas com o poder da eletricidade, só para mostrar. Porque as pessoas não tinham manga. Eu tô falando, era só uma resolve a mente europeia é incapaz de conseguir a felicidade. Eles não têm fruta decente lá. Exato. Gente, a Nina fez igual o Didi no Céu Tem Pão e morreu. Céu Tem Pão, ela agora deu um ela não desfecho tem manga. inesperado pra frase dela. Tipo, desfecho totalmente inesperado, gente. Parabéns. Gente, o Diego não tá podendo participar da live, mas ele mandou uma mensagem aqui que ele falou assim, ó, acho que vocês não falaram sobre a diferença do contato dele com o primeiro professor e com o segundo professor que ele se identifica. Achei uma parte muito foda, porque fala muito sobre a beleza da ciência como exercício de ceticismo, mas na busca de entender o extraordinário. Achei interessante essa mensagem. Né? Muito bom, gente. Total. Total. E é verdade, a gente nem falou, né, dos dois professores, que um era detestável e o outro acabou. Mas, assim, é aquela coisa, né, e, assim, muito legal ele citar, porque os dois, o Vitor fala que ambos foram muito importantes para ele, né, em situações diferentes. Ele cita um dos professores como, de fato, detestável e o outro como um professor que ajudou ele na jornada dele, né. Então, é o que ele falou, né, sobre o ceticismo. É interessante porque eu acho que a construção da visão do Vitor ali foi muito fundamentada na visão dos dois professores, né? Então eu acho que um completou o ponto de vista do outro, embora sendo ambos sendo completamente diferentes, né? Exato. Muito bom. Alguém que Esse não é eu negócio- fala alguma coisa. Ah, tá. Não, até que os dois começaram a falar, mas esse negócio dele desenterrar os cadáveres e tal, eu achei uma coisa meio Leonardo da Vinci, né? Porque o Da Vinci tinha esse negócio de. Só que na época, eu não sei, talvez fosse alguns 100, 200, 300 anos antes, eu não sei exatamente.
mas que era mais complicado para o Da Vinci fazer isso, né? Parecia um pouco porque ele tinha que não era permitido pela igreja esse tipo de estudo, mas o Da Vinci de fato desenterrava cadáveres e estudava a anatomia deles desse jeito, né? Ele não tinha o livro de anatomia, ele tinha que desenhar. Na falta da manga também, não podia desenhar, não queria desenhar a manga. E aí ficou nessa, assim. Mas então parecia que tinha essa. Eu não sei, é só uma coisa que me chamou, assim. E a gente estava falando sobre o limite, né? Eu acho que esse era o último tópico, assim, tipo, quando é que ele cruzou o limite, assim. E eu fiquei pensando, eu acho que primeiro a gente tem que falar que tipo de limite que a gente está falando, assim, né? O nosso limite moral atual, ou, ou o limite dele mesmo, da saúde dele, porque 300 anos de diferença, é um tempo, né? É um tempo, assim. Então, acho que eu não sei porque, mas essa estrutura de capítulo desse livro é bem interessante, né? Dá pra achar as coisas meio fáceis, assim. Eu não anotei nada, mas eu consegui ver. E aqui no final do do quarto capítulo, ele termina do mesmo jeito. Eu achei do mesmo jeito. Eu li o final do capítulo e tá no final do negócio. Ele fala assim, ó, meu entusiasmo, contudo, encontrava na ansiedade, e ele fala ansiedade, num obstáculo. E eu parecia mais escravo obrigado a trabalhar nas minas ou em alguma outra ocupação insalubre do que um artista ocupado com sua atividade favorita, né? Então, nesse sentido, eu acho que daria, e eu não vou afirmar isso, né? Mas acho que daria para dizer que ele cruzou um certo limite, assim, do controle dele. Porque ele não tá mais fazendo necessariamente por prazer, aí que ele mostra que se tornou obsessão, né? Porque ele se torna escravo daquilo. Mas aquilo está conectado com a vontade dele. E com essa vontade de descobrir tudo que tem, todos os mistérios do mundo e da vida, né? Ao passo que ele começa ali, a Nina falou da questão de Deus com Adão, né? Ele vai se tornando, o ego dele vai se inflando ao ponto de que ele entende que ele é o criador das coisas, né? Que ele vai dar a vida para tudo, mas então isso é quase parece assim, quase delirante, assim, como ele se empolgou demais. Ele se empolgou demais, e quando ele viu quando ele se realizou naquilo, eu não sei se isso está cruzando o quarto capítulo, mas quando ele percebe o que ele criou, aí baixa essa empolgação e ele reflete, né? E ele não consegue olhar para aquilo. E. Peraí, depois eu leio o do Diego, me perdi aqui. Mas. Então, eu acho um pouco estranho que de cara ele já começou a chamar aquilo de demônio, né? Quase que eu dei spoiler. Não vou dar spoiler. Não. Mas assim, Por favor, não vou, vou não te vou, não banir. vou. Eu Eu ia, vou eu só tô, jogar, Tá me dizendo que tô ele sofrendo igual consegue fazer um você. monstro. eu só vou jogar, Atenção. assim, eu vou jogar, porque, tipo, pode ser que aconteçam coisas depois. A gente sabe que ele tá perseguindo o monstro, né? Lá depois, isso já mostra na abertura do livro. Então, vão acontecer coisas depois na história, a gente sabe disso. Mas, e que pode ser que ele tenha razões para ficar mais irritado com esse monstro depois. Mas ele já começa o estranhamento de cara, assim, é isso que eu acho, né? Ali não teve nenhum motivo, o bicho realmente funcionou o que ele queria fazer e ele já ficou tipo, ai meu Deus. Mas eu também achei estranho. Não sei se esse é o quarto ou quinto capítulo, gente. Acho que já Mas é o enfim, quinto já. vou parar por aí, Acho vou que já parar tá por aí. passando já. Mas é que a gente acho que comentou sobre isso, mas ele não fala disso ali ainda, né? Ele O não quarto realiza capítulo é isso. até onde ele tá tendo a ideia de criar. No quarto ele não criou ainda. Ele não chegou a criar. Enfim, então Não. falando só sobre o limite dele, voltando aqui, gente, não vou passar, porque é bem difícil falar sobre isso, né? Mas, tipo, às vezes é uma ideia muito próxima. Mas acho que é isso assim, né? Qual que é o limite aí? Porque, de certa forma, ele era um cara da ciência, e ele estava querendo descobrir tudo, então, às vezes, o estudo de corpos, sei lá, pode ser que faria parte, não sei, até que ponto é ético também, a gente ficar desenterrando pessoas e colando as partes dela com parte de outras pessoas, talvez seja um pouco demais, né? Mas, assim, pensando no limite dele mesmo, aqui ele mostra que ele se excedeu, né? E, então,
sei lá, uma empolgação muito grande, assim. Uhum. Eu vou me meter na frente do Vini só para pontuar. Pode. Ele já mexia com cadáveres, porque ele fala sobre autópsias que ele fazia na ciência mesmo. E aí é aquela piada, qual é a diferença entre um roubador de tumbas e um arqueólogo? É tempo. A diferença do Frankenstein para qualquer outro médico. Eles também usam corpos de qualquer jeito. Eu convivi muito com gente da medicina. Eles não têm, assim, um absoluto respeito pela pessoa que deu o corpo dela. Não, é tipo, é um treco que eles usam para estudar, porque não é uma pessoa. E eu acho que é um mecanismo de defesa, sabe? Para tu não ficar pensando muito e tá abrindo alguém. Senão tu não vai querer fazer. Mas é o que eu ia... Eles chamam de peça. Isso. Mas é o que eu ia falar, que a ciência provoca os limites até hoje, né? Aí vai da perspectiva do valor moral de cada um. Por exemplo, para a gente que eu acho que tem uma vertente um pouco mais da esquerda, progressista, por exemplo, estudo só com canabidiol não é transgressor em nenhum momento, mas para a gente conservadora é. Entendeu? Então, eu acho que a ciência sempre está provocando, e eu acho que, no caso, o Victor já fazia isso naquela época, com os valores da época, aí vai de cada um para saber até o quanto, onde que está esse limite, né? Vai até cada um ver até onde vai. Fora que não existia conselho de ética nessa época, né? Não tinha, né? Eu sei disso que quando eu comecei a estudar psicologia, a gente viu o início da psicologia fazer as coisas mais absurdas, né? Tem o caso que eles geraram trauma num bebê para ver como é que ele reagia às coisas. E era isso, assim, é tipo, vamos ver, porque faziam com um cachorro um negócio, sei lá, tipo, toca o sino e mostra comida, alguma coisinha assim. Aí depois toca só o sino e não mostra comida, o cachorro já começa a salivar. Então você vê que com o cachorro funciona um negocinho desse jeito. Vamos ver se o bebê fica traumatizado quando eu coloco um coelho e faço um barulho desgraçado porque assusta ele. Vamos ver se ele fica traumatizado? Não parece uma ideia boa? Não parece uma ideia boa? E aí... É o que a Nina falou, é tortura ganhando nota no fim, né? Tipo assim... Exatamente, gente. Vamos falar quem é esse bebê, todo mundo sabe quem é o bebê Albert, acho que era agora, se eu não me engano. Então, assim... Ele era um bebê que era assistido, né? Tipo, ele era assistido, né? Tipo, a galera sabia do estudo e acompanhava, né? O estudo desse bebê aí, uma coisa assim, não é? Eu acho que eu já vi sobre ele já. Então assim, ele passou a vida inteira, todo mundo sabia que quando ele era criança ele foi um experimento, né? Não sei qual que era o real peso disso, como é que se isso influenciou a vida dele depois, se ele ficou só traumatizado com ele. Que ele fizesse, alguém dizia, viu, é porque bateram lá naquele coelho, e ele ficou desse jeito. Não sei, assim, as questões éticas, falar de Camargo, não, tá doido. Mas eu acho que as questões éticas foram começar a ter mais preocupação com isso depois, né? Eu não sei, antes não é que não tinha, mas não, parecia uma ética, uma moral mais religiosa, né? No caso da Vinci lá, porque era pecado, sei lá, tô supondo aqui, eu não tenho estudo sobre isso, mas digamos que parecia uma coisa muito mais da norma da igreja, que é uma norma, enfim, né, da sociedade e tal, não muito a favor da ciência, principalmente naquela época, assim, mas, não sei, acho que os conselhos de ética, como a gente conhece hoje, que tem nas universidades, tu vai fazer qualquer estudo, eu quero fazer um experimento com rato. A minha universidade cria rato para fazer experimento, né? A gente realmente tem um laboratório de criação para isso, mas não é simples. Agora eu quero fazer um experimento com rato e vou conseguir. Não, é muito difícil, tem que fazer um documento, tem processo, para fazer com rato, né? Para fazer com pessoa, aí é muito complicado. Então, ainda, né? Então, mas isso cresceu depois. Na verdade, assim. é extra moral, porque ele faz só com gente morta que não tem como sofrer. Ainda assim, né? Não que isso mude muita coisa, né? Quem que é? A diferença do Victor e do Jeffrey Dahmer, né? Que horror. A diferença é que um conseguiu fazer outro voltar a viver. Qual a diferença entre Victor e Joseph Mengele? Fica aqui um grande questionamento.
Deixa aqui essa pergunta. Ai, gente, muito bom. Mas gente, é assim, então vamos lá, né? Agora eu vou abrir para vocês darem o parecer final aí, o que vocês tiverem para falar, para a gente ter mais conteúdo para a gente falar na próxima semana. Então, quem quiser falar aí, a Nina, se quiser passar o Pix para não fazer mais anúncio de Duna. Bom, eu só vou falar que eu gostei da dinâmica, né? O pessoal interagiu Mas bem. você é suspeito, né? Pra fazer brincadeira. Não, mas eu tô falando sério mesmo, de coração. Acho que rende bem os assuntos, né? E olha que foi só 4 capítulos, né? Então, achei que foi bem legal. Legal. Eu acho que eu gostei também, achei interessante, eu não sabia o que esperar realmente. Cuidando, né, pra não. Acho que na próxima vez eu vou dar uma olhada, tipo, tá, esse termina aqui e esse é o próximo, então a partir disso eu não falo. Sem problema. Eu acho. Não, relaxa. Não, não, sim, mas só um cuidado assim também, né, pra gente também não. Porque a gente vai falar do próximo na próxima vez, então a gente vai ter tempo pra discutir o livro inteiro, né? Uhum. E eu acho que, né, algumas pessoas ainda estão. Aí falam, umas pessoas falam mais, outras pessoas falam menos, mas eu acho que ao mesmo tempo eu senti daqui, né, que todo mundo tem o próprio tempo, assim, não acho que houve um monopólio de fala por ninguém, acho que eu e Nina falamos mais, assim, talvez, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Mari tá ali, tá presente, tá assistindo, o Vilmar falou também, o Marco, o Diego falou no chat, então acho que a gente pode ir considerando que todo mundo tem coisas válidas para falar, todo mundo tem uma experiência da leitura, vai sentir alguma coisa, vai notar coisas que outras pessoas não notaram, como a Mari falou dele sendo manipulador, uma coisa que não tinha me passado. Eu lia sem ter essa dimensão, assim, né? Agora que vocês falaram, eu fui realmente olhar, tipo, talvez se eu ler de novo também, né? Porque agora eu não consigo lembrar de todos os detalhes, assim. Mas eu fiquei, ok, tá, uma coisa que eu não peguei. Então, acho que com o tempo o pessoal vai também se sentindo mais à vontade para falar e tudo mais. E é isso, eu acho que uma coisinha que dá para a gente combinar, eu tô tranquilo com o horário, na verdade, mas acho que a gente poderia estipular pré-definido, assim, né? A gente vai tentar fazer até 9h30. Pode ser que passe, mas é uma referência, porque eu não sabia se ia ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, ou até 5 da manhã. Eu acho que não ia ser tanto porque é só o 4º capítulo, né? Mas, enfim. Não duvide do meu duvide de potencial. mim. Não duvide de mim. Do meu potencial. A Nina e a Vanessa já estavam afiando o facão aqui. Você duvida? Não, eu já peguei um café porque é a madrugada dentro, galera. Brincadeira. Eu nem entrei na temática de todas as vezes que ele fala da Lua nesses capítulos. Eu só pincelei. Eu queria dizer, né, foto tipo de assim, manga no chat. Boa, verdade. Ó lá, galera, se começar a durar muito, a gente já dá o corte rápido da manga ali, ó, e pronto. O problema é Boa. Ian falou, gostei. Vai lá, Mari. eu queria dizer, tipo assim, eu gostei, é a primeira vez que eu participo, né, de um clube do livro, né? Aqui em Salvador não tem tantas opções assim, né? E as livrarias que tinham, né, que tinham muitos grupos assim, fecharam a maioria aqui, então tá paia, né, ficar aqui. Mas eu gostei bastante, eu realmente falei pouco, né, eu sou uma pessoa que observa mais do que eu falo, né, então se eu ficar mais tempo calada é porque eu tô ouvindo o que vocês estão falando, né, porque eu não tenho opinião a dar, às vezes eu só não... Eu lembro e depois eu esqueço, mas eu tô sempre aqui, eu tô presente e tal, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, né? Apesar de eu não falar tanto. Mas eu gostei bastante da dinâmica aqui, achei bem... Né? Diferentes visões, eu me senti à vontade de ficar aqui, e olha que isso é difícil. Mas, assim, sexta-feira que vem estarei aqui de novo. E é isso, o horário também tá ótimo, que eu chego do trabalho 7, então 8 horas tá ótimo. E também, como o Ian falou, né? Tipo assim, ter um horário estipulado, tipo, até 9h30 ali, se passar um pouquinho não tem problema nenhum. E é isso. Boa. E aí, quem mais? Também gostei da dinâmica, foi bem divertida. Não tinha o que esperar, mas superou a expectativa que não tinha, mas gostei bastante. E
Assim, eu vejo que soou bem natural, todos falaram bem tranquilo. Não houve, acredito que não houve monopólio de fala, foi bem. Todo mundo falou da proporção que tinha para falar e eu achei bem tranquilo, que foi bem natural mesmo. As pessoas que têm às vezes mais desenvoltura para falar, eu não tenho tanto, só é a audiência que a gente tem que falar, porque é obrigado também, mas enfim, gostei bastante, tá? Só achei falta do Steve Beck, né, que fala quando a Nina falou do Diamond lá e deu momento cultural na minha cabeça, cantou sozinho. Muito. Momento, Momento cultural. Cadê o Bumba para ficar mais cantando os áudios aqui, né? mas foi só, não sei se foi só. Eu sou filhote de Medo e Delírio em Brasília, a minha cabeça funciona assim também. Meu Deus, é um Não, caos. tem que ter uma sonoplastia de quando o negócio começar a pegar fogo, a gente mandar aquele "Ih!" que o Buba coloca de vez em quando. Gostei bastante, galera. Bom. Obrigado. Maravilha. Nina, quer falar? É, Eu ia dizer, tem um Marco para falar. É o Marco já se manifestou posso- aí. Pode posso falar, falar? Marco. Pode Você não falar, quer, Marco. você não quer É, fechar, Marco, de repente? eu gostei bastante, né, da dinâmica. Acho que eu falei o que eu meio que tinha para falar, outras coisas também, né, concordei. Então, eu acho que foi legal essa dinâmica. Eu não conheci, acho que praticamente nada de Frankenstein mesmo. Então, foi uma descoberta assim que eu não fazia ideia. Então, eu não tinha nem visto o filme. Eu só sabia que era um bicho reanimado e ia meio que descobrir a história agora, né? Então foi bem legal a dinâmica, assim, a gente deu para ver a forma que todo mundo entendeu a história até aqui. Eu comecei a ler terça-feira o livro, já tô quase no capítulo 10 já, então gostei bastante, foi uma mais para frente aí, eu vou até ler mais devagar para não esquecer também, na hora de falar na sexta-feira, mas foi bem legal. Muito bom. Obrigada aí. Agora, Nina. Yay. Eu acho que eu não monopolizei o suficiente. Vamos esforçar mais nos próximos. Mas assim, gente, eu dou aula há muito tempo. E em grupo, tu tem dois grupos na sala, em qualquer grupo. Os participantes e os espectadores. E não é que o espectador não participa, mas é que ele não precisa participar em absoluto, assim. Então, eu não sinto vergonha de falar demais, mas caso aconteça, me avisem que também eu dou uma relaxada. Eu acho que a dinâmica tá legal. O horário é 10 para mim, porque eu chego do trabalho, do tempo de eu morrer em casa, e aí eu volto para falar com vocês. Eu gostaria que a gente pensasse sobre como é que a gente vai começar a aula Duna, porque Tava É demorando. uma leitura mais bloco extensa, nela. né? Vamos deixar esse mês de dezembro para iniciar, né? Não, tem que começar gente, cedo, pessoal. Assim, ó, oração para não se tocar mais no nome de Duna às 23h59 de hoje. 23h99 de hoje, tá bom, gente? se vocês fizerem aqueles resumos de ChatGPT, Nina falou sobre manga e Duna. Ai, gente, muito Mas é bom. isso. Olha, eu, sim, sou suspeita para falar, porque falar sobre livro é muito bom, mas, cara, falar sobre livro com camaradas, com gente que tem, assim, mais ou menos o mesmo ponto de vista. Claro que eu tinha certeza que nós íamos ter alguns pensamentos diferentes, e que bom, porque é isso que é o debate, né? É isso que é o legal de falar sobre. Mas, assim, é muito legal a gente estar aberto para falar com pessoas que seguem mais ou menos a nossa linha de pensamento, né? Porque, assim, eu e o Vini, né? A gente é de Jundiaí, vocês escutam lá Cauê falar bastante sobre, tal, Load que chegou agora. É uma cidade muito conservadora, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A nossa filha, a gente foi quarta-feira em um evento que tava aquele Confraria Comedy, e a Sofia falou: Credo, parece o Bolsonaro no meio lá do negócio. Aí, assim, a gente ficou com medo da gente apanhar e, enfim, né? Mas eu falei tudo isso para dizer que é muito bom, e eu estou muito feliz da gente ter formado essa comunidade que anda mais ou menos na mesma linha de raciocínio,
porque algumas coisas eu fico um pouco mais tranquila para falar aqui. Tem coisas que eu posso falar aqui que eu não poderia falar no meu grupo de leitura presencial, por exemplo, porque são pessoas que têm outras linhas de pensamento. E tá tudo bem, mas, né, eu tô mais à vontade de falar aqui com vocês. Sobre o horário, acho ótimo, acho que eu vou colocar depois lá no grupo aqui, a gente vai. O limite é 21h30, porque pode ser que algumas pessoas não entraram porque não sabiam de fato que hora queria terminar, então, ótimo, muito obrigada pelo feedback. E é isso, gente. Eu queria pedir para vocês se a gente pode fazer um print de tela ou fazer uma captura de tela. Ele está no notebook, fazer uma captura de tela. Então, façam a melhor pose, arrumem o cabelo, peguem os livros. Ai, gente, eu tô tão xoxa capenga. Cheguei do trabalho aqui, parecendo uma doida. Só vim aqui, só troquei de roupa e vim. Arruma o cabelo, tem que esconder as Pera aí, entradas. vou ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Meu celular Vai tava lá, sem Marco. bateria. Eu falo, a gente faz o print, assim, eu não tenho rede social, mas assim, para quem quiser postar, enfim, marquem o Vini lá, se vocês precisarem. Eu coloquei meu Insta ali, aí o Ian já me... O Marco dando ok, eu vou dar o print aqui, hein, gente? Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Foi. Aí, muito bom, galera. Obrigada, boa noite, bom fim de semana para vocês, viu? Vou mostrar Valeu, só a gente. ponta do livro, porque o meu é digital. Valeu, galera. Pô, brigadão, viu? Foi bom demais. Muito Boa bom. noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.